Do mais pobre camponês ao mais rico dos reis europeus. Todos tiveram o ímpeto de se lutar nas cruzadas e recuperar a cidade sagrada de Jerusalém. A campanha foi diversa, enfrentando os mais variados terrenos e múltiplos inimigos, chegando até mesmo a conquistar Jerusalém por um certo período. Infelizmente, para os reis cristãos, a campanha era um pouco mais difícil do que se imaginava, e ao longo do tempo, cidade após cidade foi perdida nas batalhas. E diferente da reconquista ou das cruzadas dos Bálticos, as cruzadas no Levante fracassou. Mas, e se a história tivesse acontecido de uma maneira diferente, e de alguma maneira, os reinos cruzados do Levante tivessem conseguido sobreviver às grandes incursões de retomada dos turcos, como a nossa história teria se seguido? E é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Antes de entrar na nossa história, eu só queria dizer que nesse vídeo focaremos na parte política e geopolítica do mundo, então não espere que eu julgue a ética dos países envolvidos, e que nesse vídeo eu vou contextualizar a história, e para que isso não fique confuso eu vou colocar aqui em cima quando a história for real. E se você puder, por favor se inscreva. O canal não está nos seus melhores momentos e o YouTube é uma plataforma bem imediatista. Para que o canal volte a crescer, eu preciso da sua inscrição, do seu comentário. Mas enfim, vamos pro vídeo. Que aquele que tem a terra, que aceda para esta guerra. Que aquele que não tenha, que venda tudo o que possui para que possa partir em auxílio da Terra Santa. E que, por meio disso, ele busque não apenas a honra de Deus, mas também a sua própria salvação. Que assim todos os cristãos se unam nesse grande esforço para que a cidade de Jerusalém, que é a cidade de Cristo, seja libertada dos infiéis. Este é um pequeno trecho do discurso do Papa Urbano II que conflagrou a primeira cruzada, a Cruzada dos Nobres. Seu objetivo era atender a chamada do imperador bizantino para conter as conquistas dos turcos e conquistar a cidade de Jerusalém. A princípio, as cruzadas se mostraram um sucesso, e o Levante foi conquistado e transformado em diversos reinos que muito se assemelhavam aos países europeus, o que perdurou durante um século. Infelizmente, as más gestões juntando com a liderança de diversos gênios militares do lado inimigo levaram às derrotas decisivas, levando à perda de Jerusalém na terceira cruzada e uma grande quantidade de território. Para que as cruzadas possam ser consideradas um sucesso, eu vou levar em conta que o Levante continuou no domínio desses reinos cristãos, até porque as cruzadas não foram eventos separados. Nos Bálticos da Europa houveram conquistas através dos cavaleiros teutônicos para converter os povos pagãos que residiam aqui. E até mesmo a própria reconquista dos povos ibéricos se assemelhou em muito às cruzadas que tiveram no Oriente Médio. Para que haja uma vitória, a nossa história terá a premissa da continuidade dos reinos dessa região após a derrota da Terceira Cruzada. E a nossa história começa a partir daí. Grandes lideranças militares como a de Saladino foram imprescindíveis na vitória dos impérios islâmicos na reconquista de Jerusalém. Além do mais, houveram muitas confusões entre as lideranças dos reis europeus para esta conquista. Os exércitos da cristandade, apesar de numerosos, não eram lá muito bem equipados, e essas forças não estavam no luxo para ingressar em campanhas desastrosas como foi a Segunda Cruzada que foi feita para tomar uma cidade na Síria. Cidade com pouquíssimo valor estratégico, para se falar a verdade. Saladino tornou-se sultão do Egito em 1171. Esse evento tornou-se um marco na nossa história, pois foi sobre a sua liderança militar que as cruzadas se perderam. Para impedir que isso aconteça, a gente tem que remover o Saladino da nossa história. O que não seria tão difícil. A rivalidade entre os membros das famílias eram gigantescas. Durante o reinado dele, houveram diversas tentativas de conspiração e golpe contra o mesmo. Um exemplo disso foi a relação entre ele e o Taqi al-Din, um dos seus melhores generais. Isso era até que algo bem comum naquela época, e um plot para derrubar o Saladino não seria algo anormal de se ver. Então é isso que acontece. Membros da família de Saladino descontentes e alguns generais planejam um plot para destronar Saladino e tomar de volta o controle do Egito para eles, que se demonstra um sucesso. Muita gente hoje em dia interpreta as cruzadas de maneira errada, como se fosse um conflito entre as civilizações, mas a realidade é que não era bem assim. Muitas vezes os reinos e impérios islâmicos enxergavam seus vizinhos como ameaças maiores do que os reinos cruzados. A relação de muitos desses califados era pragmática. Compromisso e negociações eram preferíveis ao extremismo e ao extermínio. Reis e príncipes alcançavam seus objetivos sem se importar muito com a religião dos seus aliados e inimigos. Obviamente, essa visão mudou muito com o tempo, mas a mensagem aqui é que não eram duas civilizações uma contra a outra. Era muito mais uma disputa entre influência de reinos e líderes específicos. Isso entre os impérios do Oriente Médio e os da cristandade também, já que um dos eventos mais infames das cruzadas aconteceu na Quarta Cruzada, onde os cavaleiros queimaram e pilharam a cidade de Constantinopla dos seus até então aliados bizantinos. Era uma bagunça, e se os reinos cristãos soubessem se aproveitar dessa fragilidade política na região, eles poderiam ter se mantido vivos com seus costumes e se adaptando aos costumes da velha Europa. Eu tô me esquecendo de alguma coisa? Assim,
Além das várias cruzadas para retomar Jerusalém, teve a sétima cruzada liderada pelo rei da França Luís IX, que tinha o objetivo retomar Jerusalém. Mas também tinha o Egito inteiro. De início, foi até que dando certo, mas após enfrentar uma força egípcia muito mais numerosa, ele foi derrotado e capturado. Após sair do cativeiro, ele partiu para mais uma cruzada, dessa vez a 8ª cruzada partindo da Tunísia. Infelizmente para o nosso rei soldado, o seu mais novo inimigo foi a disenteria, que acabou levando ele dessa vida no dia 25 de agosto de 1270. A última cruzada, a nona, não teve lá muito impacto. Caso os nossos reinos tivessem sobrevivido e ficado de maneira mais ou menos sustentável, a gente não teria tido esse tanto de cruzada. Talvez a do rei Luís, talvez dele. E as coisas continuariam assim através dos anos, até que aconteceria o inevitável, a ascensão do Império Otomano. A ascensão dos otomanos foi algo sem precedentes na história. Em poucos anos eles conseguiram unificar as tribos turcas e, sob liderança de líderes militares, partir para guerras de conquista contra seus vizinhos. Lideranças capazes de novas tecnologias fizeram os turcos serem inimigos formidáveis no campo de batalha, conquistando territórios desde o Marrocos, passando pela Pérsia até a Áustria. Em um mundo com o Império Otomano, é impossível que os reinos cruzados sobrevivessem por muito tempo. A gente poderia fazer o que quisesse, que uma hora ou outra os otomanos, com um número muito superior de tropas, tecnologias modernas, eles conseguiriam quebrar as defesas desses reinos e conquistar esses territórios por império. Seguindo então a mesma linha do tempo que a gente teve na nossa história. Para que a nossa linha do tempo continue e dê certo, a gente precisa destruir o Império Otomano antes de seu auge. E como fazer isso? Com mais uma cruzada. Em 1443, com um nome que seria marcado pelas gerações que viriam a seguir, Vladislau III de Varna, rei da Polônia e Hungria, lançaria uma campanha para acabar com o Império Otomano e salvar o Império Bizantino do colapso. Em 1444, acontecia uma batalha vital para a história que conhecemos hoje. O rei polonês e seus homens contra a força otomana controlada por um jovem sultão. O que sairia dali ditaria o rumo da Europa para sempre. Ou os otomanos seriam expulsos do continente e os antigos reinos seriam restaurados, ou a Europa sofreria com mais e mais ondas de ataques turcos através das gerações. O resultado no final foi a derrota das forças da coalizão e a morte de Vladislau III. Após isso, o Império Bizantino, já fragilizado, sofreu sua queda, marcando o fim do Império Romano do Oriente. A partir daí, os turcos viriam a ser a maior dor de cabeça da Europa pelos próximos 300 anos. Se caso essa campanha tivesse dado certo, poderíamos ter evitado a ascensão otomana. E é a partir daí, então, que vamos fazer nosso ponto de divergência. A nova cruzada liderada pelos poloneses e o seu rei, do lado de gênios militares como João Corvino, começa sua tentativa de salvar a Europa das ondas turcas. A cavalaria russar faz constantes ataques pelos flancos otomanos, que dão certo. João Hunyadi então aproveita esse ataque e flanqueia os ataques turcos, cercando os otomanos, que são derrotados. Em nossa realidade, a batalha é vencida pela coalizão da cristandade. Murat II é morto em batalha. A derrota nessa batalha assegura a libertação dos Balcãs. Os reinos cruzados até esse ponto se tratavam apenas de pequenos grupos de cidades espalhadas defendidas por um complexo sistema de fortificação, que até então não conseguiram ser expugnadas. Já prósperos no passado durante um momento de paz entre os árabes, os turcos agora se demonstravam um inimigo único e feroz, com que não se via antes. Os aprendizados tirados nos conflitos anteriores e um breve momento de pujança e paz deram aos nobres cavaleiros da esperança a inteligência necessária para defender seu território, e como legado ficaria uma das maiores muralhas feitas até então, perdendo só para a muralha de Constantinopla. E mesmo com séculos de conflito, as muralhas de Jerusalém nunca conseguiram ser penetradas pelo inimigo. Parecia que seu fim era inevitável, mas com a derrota turca, estes mesmos reinos até então trancafiados em suas muralhas partem para o ataque, visando a libertação dos otomanos de seus territórios. Com os turcos tendo que lidar com conflitos em diversos frontes, faz com que os então reinos cruzados conseguissem vitórias decisivas, tomando pontos estratégicos para reabilitar suas nações. Já no Império, a situação é calamitosa. A derrota e morte do então sultão deixa um vácuo de poder que não consegue ser preenchido, e assim, diversos líderes regionais se põem em armas contra o novo sultão. Os otomanos caem sob um conflito entre suas diversas tribos. O império, que parecia ser uma força formidável, cai. Os reinos cristãos então se expandem, e assim a influência otomana, que foi o que mudou a Europa por gerações, não passam mais de apenas um pequeno capítulo na história europeia. Finalmente assim, conseguimos fazer com que as cruzadas sobrevivam. Mas como você pode perceber, a gente deu uma pequena mudada no mundo, né? Só um pouquinho. A não queda do Império Bizantino geraria efeitos de escala global. Isso quer dizer então que sem a queda de Constantinopla, os portugueses jamais se lançariam ao mar e o Novo Mundo jamais seria descoberto? Não.
não é para tanto também. A queda de Constantinopla deu-se um empurrão nos portugueses para se lançarem ao mar, mas não foi a única razão. Ainda havia uma rivalidade muito grande entre os reinos ibéricos e a República de Veneza, que até então era o país mais poderoso no comércio de especiarias. Mesmo sem a queda de Constantinopla, os portugueses ainda assim melhorariam seus navios e se lançariam ao mar. Sim, isso mudaria um pouco de como as Américas foram colonizadas. Nessa realidade, eu imagino que as Américas seriam descobertas pelos portugueses tentando chegar às Índias por algum caminho alternativo maluco. Outra mudança considerável é que esses países dos Balcãs que passaram uns bons 400 anos sob o domínio dos otomanos, Sérvia, Bulgária, Valáquia, Hungria, seriam todos independentes desde a Idade Média. Isso geraria grandes impactos na história global. Esses países seriam grandes players na política europeia da Idade Moderna. Como esses países, por exemplo, lidariam com a Guerra dos 13 Anos e a Reforma Protestante? E por falar nela, eu aposto que muitos que estão ouvindo ficaram em dúvida de como esses países lidariam com a Reforma. E a verdade é que eles não lidariam, já que pela longa distância de onde tudo se iniciou e pela proximidade muito grande entre a Igreja Católica, eles tentariam conter as possíveis novas designações e doutrinas que surgiriam dentro dos seus territórios. Uma última coisa aqui é que com o tempo, essa parte aqui da Europa cresceria mais e se tornaria mais relevante do que esta. E sim, é por causa das Américas. As pessoas subestimam demais o poder que o descobrimento das Américas tiveram a mudar a balança de poder do mundo. Novas fontes alimentares foram encontradas, recursos que pareciam infinitos foram explorados, uma quantidade enorme de braços e súditos para a coroa desses países apareceram. Se a gente for analisar bem, os otomanos serem considerados o homem doente da Europa nem é necessariamente política dos otomanos. A Europa Ocidental simplesmente cresceu muito mais rápido que o resto do mundo nessa época. Primeiro pela colonização e depois pela eventual industrialização. Mesmo sem os otomanos, essa parte do mundo perderia um pouco de sua relevância. Ao invés dos otomanos serem os homens doentes da Europa, os bizantinos, sérvios, búlgaros ocupariam esse posto. E é aí que a nossa história poderia ter um fim. Porque é impossível predizer quais seriam os resultados de novos conflitos que inevitavelmente apareceriam. Por exemplo, como que esse pequeno espaço de tempo poderia ter mudado a colonização das Américas? Como esses reinos seriam ligados na política europeia? Meio que é impossível tentar predizer isso. Mas eu sei como os meus inscritos são. Eu sei que você quer ver como seriam esses reinos na modernidade. Então eu vou seguir essa história em diante. Mas fique ciente que a história teria mudado a certo ponto que a partir daqui vai ser muito mais especulação e teoria ser muito pé em cabeça do que a realidade. Mas fique aqui que ainda vai ter muita coisa interessante para ver. Como eu tinha dito anteriormente, essa parte da Europa teria se desenvolvido muito mais e muito mais rápido do que o resto. Além do mais, com o tempo o espírito cruzado foi se perdendo com os europeus, e lançar batalhas de conquista assim não era mais algo levado a sério. Então, a gente pode dizer que muito da nossa história continuaria mais ou menos parecida, passando pelas instabilidades da Idade Moderna, passando por Napoleão, até chegarmos na ascensão do romantismo e do nacionalismo na Europa. Porque essas ideias também chegariam e afetariam os reinos cruzados. A ideia de ter apenas um único reino englobando todos esses territórios não seria nenhum absurdo. Aconteceria? Provavelmente não. Eu acredito que a Inglaterra tentaria para essa ideia de alguma maneira. Mesmo não tendo a mesma relevância que já teve para os europeus de outrora, essa ainda seria uma região de muito valor estratégico para alcançar as riquezas do Oriente. E não se esqueça também do Canal de Suez. Um país que ganharia muito nessa realidade seria a Rússia, já que eles não teriam uma pedra no sapato que foi o Império Otomano, tendo que lidar apenas com pequenos reinos menores, e não com um império gigantesco, além de vários países aliados ao redor do Mar Negro. A ascensão da Rússia nessa parte do globo seria muito mais fácil. Eles não teriam tido tantos conflitos nessa região, então sem conflito na Crimeia entre os aliados e a Rússia. Nos eventuais conflitos mundiais, essa região teria pouco valor estratégico, tanto para os alemães tanto para os aliados. Os Balcãs no geral sim teriam sido mais importantes e poderiam ter mudado os rumos dos conflitos. Mas novamente, digamos que nada tenha mudado e tudo continuou seguindo a nossa história como é hoje. Hoje em dia, os diversos reinos que foram estabelecidos na Idade Média seriam algo diferente de tudo que a gente já viu, porque culturalmente falando, eles seriam muito diferentes dos europeus. Isso era algo que já vinha sendo visto na nossa realidade. Em poucos anos de domínio dessa região, as pessoas que se mudaram para lá já não se viam mais como os europeus nem nada disso, mas como os cristãos do Levante. E 800 anos de história teria feito esse povo muito distinto, mais ou menos como são os povos do Cáucaso. Apesar de serem bem próximos dos europeus, costumes separados por séculos fazem muita gente se questionar o quão parte da Europa eles são. Hoje em dia não teríamos o conflito que está tendo nessa região, até porque acho que não preciso falar muita coisa. Mas esses reinos, apesar de terem sido criados da maneira que foram criados, seriam bem diversos, com uma quantidade considerável de muçulmanos e judeus vivendo aqui. Apesar de distantes um do outro, isso também teria tido efeito no Brasil, se o Brasil existisse.
Michel Temer, Paulo Maluf, Fernando Haddad, todos eles têm nomes que para o brasileiro médio soa diferente, porque eles são descendentes de libaneses cristãos do Levante. E se só a pequena Líbia já conseguiu tanta influência assim no Brasil moderno, em um mundo em que essa costa inteira pertence aos reinos católicos, o Brasil teria recebido milhares e milhares de imigrantes. Não seria impossível a gente ter tido um presidente com ascendência do reino de Jerusalém. Como seria a relação deles com seus vizinhos, é difícil dizer, depende muito do que seria feito no Entre Guerras. Se caso tivesse feito uma partilha porca dos países europeus como foi na nossa realidade, é bem provável que sim, teria muita rivalidade entre seus vizinhos. Mas não pelas razões que você está pensando, pelas cruzadas lá na Idade Média, e sim por razões modernas envolvendo a geopolítica dessa região. Economia e tamanho da população são impossíveis de se dizer, mas seria uma mistura entre o Cáucaso e o Oriente Médio mesmo. Apesar das cruzadas serem tão mitologizadas, a real é que se esses países tivessem continuado vivos, as pessoas dessa realidade não pensariam muito quão estranha foi a fundação desses países, e o quão diferente o mundo teria sido caso as cruzadas não tivessem dado certo. No geral, assim como eu disse na metade do vídeo, chega uma hora que tudo que a gente tenta predizer se torna mais ou menos especulativo, e coisa da nossa cabeça no geral. Mas digam aqui nos comentários vocês, o que acham que teria acontecido caso as cruzadas tivessem dado certo. Digam aqui nos comentários também ideias para próximos vídeos que eu li tudinho. Inscreva-se para que esse canal continue vivo, e é isso, tchau!